começando o nosso bate-papo e pensando nas dificuldades que, às vezes, uma comunicação como essa ainda nos traz. Penso nas lutas que nossa alma veio, vamos dizer assim, superar nessa atual encarnação. A coisa que eu mais ouço nos últimos anos é: eu não sou feliz, eu não consigo o que quero, eu queria ter uma vida diferente, eu não encontrei as pessoas que me compreendem, e por aí vamos. Mas quando penso que essas pessoas têm seus motivos para desanimar, até porque não creem como acreditamos, me preocupo conosco, os enamorados da doutrina espírita, que também quase desistimos das nossas tarefas imprescindíveis. Emmanuel dizia a Chico que existiam tarefas pessoais intransferíveis para cada um de nós. E que jamais nos iludíssemos, pensando: fulano vai lá para mim, fulano faz essa parte para mim, fulano me mentaliza. Eu me recordo de que há muitos anos, na Comunhão Espírita de Brasília, numa época igualmente difícil, em que as pessoas se queixavam muito, e muita gente pedia para ter o nome na irradiação da comunhão. E as equipes de madrugada, as equipes espirituais que trabalhavam na casa, buscavam aquelas pessoas. A comunhão ainda era muito pequena, a busca não era tão grande, mesmo assim os espíritos lá estavam. E uma vez, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da comunhão, nos contou que ele liderou um desses grupos uma certa madrugada. Ele foi até um endereço de uma quadra aqui de Brasília e, para sua surpresa, na madrugada, ele encontrou um apartamento tão cheio de influências negativas que ele mesmo, com os espíritos que o acompanhavam, não entraram, não passaram pela porta de entrada, mas viram o dono da casa com um grupo de amigos na sala, comendo, bebendo, jogando cartas e comentando: hoje nós podemos amanhecer o dia fazendo o que quisermos, porque fulano levou meu nome para a irradiação da comunhão, e não importa se nós estamos comendo, bebendo, jogando, o meu nome está lá. E Dr. Bezerra nos contou essa história para dizer que, ao contrário do que aquele dono da casa imaginava, ele não pôde ser assistido de nenhuma forma, pelo menos não naquela madrugada, porque ele estava totalmente envolvido em outras coisas, em outros pensamentos, em outras atitudes que o afastavam de uma real ajuda. Muitas vezes, embora frequentemos a casa espírita e até tenhamos um cargo na direção da casa, ou um encargo, que é o que geralmente acontece e deve acontecer, uma responsabilidade que nunca devemos deixar de possuir, mesmo assim, muitas vezes duvidamos da proteção dos espíritos amigos quando as horas difíceis acontecem. Mas não duvidemos. Não é só uma questão de ter fé, é uma questão de saber que, se naquele momento não somos socorridos de imediato, é porque a ajuda vem se avolumando, vem vindo para cair sobre nós no instante certo. Mas, para isso, é preciso acreditar. É preciso, mais que isso, é preciso saber. E o extraordinário do conhecimento que a doutrina espírita nos traz é exatamente isso. Sabemos, conhecemos os mecanismos que a espiritualidade superior e a inferior também, com seu grande conhecimento, também traz para as nossas horas de necessidade. A escolha é sempre nossa, porque conforme estivermos sintonizados, seremos acolhidos no bem ou não. Hoje,
quando determinados médiuns psicografam determinados livros que nos falam das regiões de abismo, dos grandes sofrimentos nas regiões de luta fora da matéria, nos esquecemos de que na década de 40, André Luiz, com seus 13 livros extraordinários, nos trouxeram essas informações, através da mediunidade extraordinária de Chico Xavier. E quando o Nosso Lar foi lançado, foi um escândalo. Meus avós já eram espíritas desde a década de 30. E André Luiz foi um problema, porque como que não somos felizes de imediato quando saímos do corpo físico? Como não recebemos todas as bênçãos que caem sobre nós, ou achamos que devem cair? Ali André dizia, somos aquilo que fizemos de nós mesmos. Mas se equivocaram os espíritas da época em estar surpresos, porque o Cristo inesquecível nos disse, a cada um segundo suas obras. Se nós pensássemos sobre isso todos os dias, agiríamos diferente. E é claro que o desânimo vem, mas a desistência não pode vir. É claro que nem todos os dias são bons, porque também somos testados no nosso dia a dia, na nossa paciência. Uma vez Chico Xavier perguntou a seu Eurípides Bassanufo, qual a qualidade mais difícil de se encontrar no coração do homem? E ele respondeu de imediato, a paciência. Não por acaso. Nós queremos ser rapidamente socorridos, amparados, elevados, mas, muitas vezes, eu digo sempre nas palestras, é como ir a um banco onde você não tem conta nenhuma, depósito nenhum, e mesmo assim querer o empréstimo. Quantas e quantas vezes ao longo de 51 anos de trabalho na doutrina, na comunhão espírita, em outras casas, fazendo palestra, eu percebi que os voluntários, por exemplo, acham que podem ser voluntários apenas quando lhes convém. Que aquele não é um compromisso, que aquilo é uma bobagem, que vai passar logo, é como uma chuva. Mas quando você se coloca para a tarefa do bem, a espiritualidade, pelo menos naquela hora e naquele dia, conta com você. É mais do que isso. É utilizar a sua energia, o seu psiquismo, o que chamamos de ectoplasma, para beneficiar alguém que pede uma ficha, alguém que pede uma informação. Olha, em quantas casas espíritas, às vezes, a gente chega e se sente perturbado, porque não há pessoas para orientar, para receber, para acolher. Isso é muito sério. Nos 3 anos de pandemia, talvez tenhamos nos esquecido um pouco de nos preparar para o que viria quando a pandemia acabasse. É essa nuvem de pessoas que tem procurado a doutrina espírita, mesmo sem frequentar um centro, apavoradas, atormentadas, com dificuldades enormes na família, porque esse tempo de estar junto também apresentou muitas questões. Questões que muitas vezes as famílias ignoravam. Então, a casa espírita, como as outras casas religiosas, tinham que ter se preparado mais para receber esses angustiados, esses tristes, esses que jovens ainda pensam profundamente em fugir da vida, tirando a sua própria existência. No mundo inteiro, o número de suicídios triplica a cada ano. E nós ignoramos isso como sociedade. Não discutimos essas questões. Há oradores até que se recusam a falar sobre suicídio. Ah, é um tema tão difícil, é um tema tão pesado. Mas então, como nós vamos fazer? Para alertar as pessoas. Mais que isso, para mostrar a elas que, apesar de tudo, é preciso ter esperança. É preciso pedir às forças do bem que protegem o universo que estejam conosco, nos iluminando, apontando caminhos,
E não há nada melhor do que trabalhar em benefício do outro. Olha, quantas e quantas vezes as pessoas me perguntam: Maíse, se você tivesse em tal situação, o que você faria? Eu digo: eu trabalharia. Trabalharia fazendo o bem de alguma forma. E a pessoa se decepciona. Quantas vezes eu vejo no rosto da pessoa a decepção pelo que eu respondo? Mas eu sempre completo. Para mim, quando eu tinha 15 anos de idade, foi a solução. Não sei se será para você, mas não existe outro caminho. Jesus sabia tanto disso que ensinou os discípulos a ensinar aos outros que era preciso mudar a própria vida. E sabemos viver na Terra por 70, 80, 100 anos que seja. É um simples estágio. Por isso, Emmanuel, eu gostava de dizer através do Chico, 100 anos é um relâmpago na eternidade. E nós nos apegamos a tudo. Meu Deus, eu não quero morrer. Meu Deus, que bom que agora os remédios vão me fazer viver 120 anos. Mas cá entre nós, viver tanto, para quê? Se a nossa vida não fizer sentido real, se nós não formos realmente fraternos, se não houver a verdadeira solidariedade. E parece que nós temos sido, de certa maneira, testados. Porque nunca houve tanta intolerância, tanto preconceito, as pessoas se mostram racistas. Ainda nessa semana, alguém pediu a uma lanchonete onde ele pedia lanches. Por favor, mande para me trazer o lanche uma pessoa branca, porque uma pessoa preta eu não quero que toque no lanche que eu vou pedir. Olha, confesso a vocês que nos meus quase 66 anos, que eu vou fazer mês que vem, foi como uma facada. Eu me senti tão desanimada por um instante. Que ser humano é esse, meu Deus do céu? Como ainda existem pessoas assim? Como ainda existem pessoas que, com certeza, foram trazidas para a Terra praticamente obrigadas, porque preparadas elas não estavam. Mas os amigos espirituais dizem que muitos de nós, que hoje estamos dentro da doutrina espírita, ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha. Nós estávamos lá. E, com certeza, achamos aquilo uma bobagem muito grande, porque senão não estávamos ainda reencarnando aqui na Terra. E a segunda coisa, muitos de nós, os que podemos, ficamos muito tempo desencarnados entre a última vida e essa, para nos prepararmos ao máximo. Eles dizem que nós não nos importamos com um monte de coisa, com a nossa aparência, com a nossa vida material. Eles pensávamos apenas nas tarefas de amor e luz que nos aguardariam. E quando a gente chega aqui, qualquer coisa que acontece já nos faz afastar do serviço. Eu não frequento mais aquela casa porque eu não fui bem tratado, porque não solucionei minhas questões de saúde. Mas quem disse que nós estamos na Terra para solucionar tudo? Nós estamos para aprender tudo que for possível. Mas a nossa realidade não é a matéria. É estarmos fora da matéria. E prestaremos conta? Vocês têm dúvida disso? Claro que não. Seja quem for, prestaremos conta de tudo que fizemos. Agora parece uma bobagem, porque somos jovens, ou somos cheios de saúde, ou estamos na maturidade, mas estamos muito bem. Mas um dia vão nos perguntar, olhando nos nossos olhos: e você, minha amiga, meu amigo, que está chegando da Terra, o que você nos conta? Num poema extraordinário, Maria Dolores, através do Chico, conta que ela foi uma pessoa sozinha, era uma pessoa maravilhosa, mas Divaldo Franco a conheceu. Era aquela bondade, mas nunca foi feliz, nunca encontrou alguém que a amasse, e essa questão afetiva pesava muito no coração dela. Enfim, quando ela desencarnou,
um amigo espiritual perguntou: e você, Maria Dolores? O que você traz da Terra para nos contar? E ela então começou a dizer que a vida na Terra tinha sido um pouco complicada, um pouco difícil, porque ela era muito solitária, porque as pessoas não prestavam muita atenção nela, ela queria ser diferente, ela queria ter outra aparência, ela era bem gordinha. E vocês sabem, gordofobia é um dos preconceitos que existem, e forte. A verdade é que ele perguntou a ela: o que você nos traz? E ela então começou a falar: olha, isso aqui não deu certo, eu esperava tal coisa e não consegui, eu gostei de uma pessoa e a pessoa não se importou comigo, e por aí foi. E aí, no final da poesia, que eu não vou saber dizer para vocês, mas é maravilhosa, está num dos livros dela, psicografados, ela começou a perceber que ela estava falando de uma vida que tinha sido boa, mas ela estava só se queixando. E aí, ela diz no final: aí eu entendi muito bem. Eu apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. E ela morreu de vergonha por perceber que ela tinha que contar coisas boas, porque também tinha havido coisas boas. Mas, de imediato, o que ela queria era falar do que não tinha dado certo. Se nós fizermos uma lista, todos nós temos dias em que as coisas não deram certo. Mas mesmo aí, existe um ensinamento importante. Porque das frustrações também vêm as lições. As realidades que muitas vezes nós impingimos aos outros em vidas que se foram. Por isso, solidão, por exemplo, que é uma das coisas que as pessoas mais se queixam de anos para cá. Solidão, dizia Emmanuel, é pausa de reajuste afetivo. Quantos de nós hoje sozinhos, frustrados nos nossos sentimentos, não roubamos o sentimento alheio em vidas que se foram? Através da calúnia, da difamação, nós afastamos famílias, pessoas que se amavam. E com essa preocupação voltamos à Terra, para que a solidão nos ensine que não se pode vilipendiar o sentimento do outro, porque isso retorna para nós. Aliás, tudo que lançamos à vida, a vida nos devolve. Eu sempre conto que Dona Canô, mãe do Caetano Veloso, da Maria Bethânia, quando completou 103 anos, ela entra na igreja, onde ia ter uma missa em sua homenagem, e a repórter perguntou: Dona Canô, como chegar aos 103 anos como a senhora chegou? Ela então disse: minha filha, a única coisa que eu fiz foi devolver para a vida tudo que a vida me deu. E ela morreu com 105 anos no dia de Natal. Há pessoas que têm esse valor de darem à vida aquilo que a vida lhes dá. E mesmo que elas não vivam muito na Terra, elas retornam à pátria dos espíritos, quites com seus sentimentos. Por isso, André Luiz, no nosso lar, diz: preparai-vos para a grande noite, que para ele foi sair do corpo físico, encontrar mais vida e perceber que tudo que ele havia feito ou deixado de fazer e que havia prejudicado alguém, fosse do seu círculo pessoal, fosse um paciente seu, estava esperando por ele. E aí surgem as outras obras, em que ele vai reencontrando pessoas e nos dando enormes ensinamentos. Quantas vezes Chico Xavier terá pensado não em desistir, mas em perguntar aos amigos espirituais se já não estava na hora de parar. Ele já tinha mais de 80 anos e Emmanuel ali, sempre rigoroso com ele. E uma vez, devia ser um dia um pouco difícil, ele disse a Emmanuel: eu sou um velho, já estou com mais de 80, quase 90 anos, e o senhor continua rigoroso comigo. Por quê? Como quem diz: meu Deus, essa altura eu não vou fazer mais nada. E Emmanuel, com toda tranquilidade, respondeu: sou rigoroso com nós dois, porque às vezes
No último pedaço do caminho está a surpresa desagradável. Que frase! Meu Deus! Quanta gente eu vi viver, e num determinado período da vida perder-se em questionamentos inúteis, em perturbações espirituais, e a gente fica, meu Deus, como fulano? Mas, como dizia Emmanuel, às vezes no último pedaço do caminho está a surpresa desagradável. Eu me recordo, eu comecei a fazer palestra com 16 anos. Então as pessoas chegavam para os meus pais e diziam assim: nossa, vocês são muito necessitados, porque a sua filha é tão necessitada que com 16 anos já faz palestra. Aí um dia o doutor Bezerra de Menezes disse: não é só necessidade, não. É também buscar o melhor. Não é em toda tarefa que estamos resgatando o débito, mas estamos auferindo realizações pessoais. E eu me lembro que depois que a primeira palestra que eu fiz, que durou 15 minutos, acabou na prece dos suicidas, da comunhão, eu imaginei que nunca mais eu faria outra. Se outra apareceu, é porque a espiritualidade considerou que era preciso uma oportunidade para ver até onde eu ia. E assim é com todos nós. Eles nos apontam serviço. Nós podemos recusar, é claro, mas depois não lamentemos o que possa não vir a nos acontecer de bom. Thomas Edison, eu sempre amo essa história. Não consegui acender a lâmpada no meio da mesa há semanas e semanas. E o seu melhor amigo, uma madrugada, lhe disse: desistamos desse invento agora, porque você já tentou de tudo. Eu tenho tudo anotado aqui nesse caderno. E essa lâmpada não acende. Olha quantas vezes são nossos amigos mais chegados que, sem querer ou querendo, nos desanimam. Mas Edson, embora exausto, respondeu: agora é que eu não vou desistir. Já que você tem aí no seu caderno as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo. E 2 noites depois, a lâmpada se acendeu e o mundo mudou para sempre. Imagine se ele tivesse desistido. Talvez estivéssemos na sombra das velas até hoje. Os espíritos dizem que Thomas Edison era um espírito muito preparado, iluminado mesmo. E ele passou por grandes perdas, mas sempre considerando que aquilo era um teste da vida para que ele continuasse. Eu fui visitar nos Estados Unidos o seu laboratório. Até hoje, mantido. Claro que tem muita pipeta quebrada, mas você sente até hoje o que era aquele homem trabalhando, o que era aquele homem sonhando um mundo melhor. Se nós que acreditamos que somos imortais, que sairemos da morte muitas vezes, mas da vida jamais sairemos, desanimarmos a ponto de desistir, a ponto de só viver cheio de críticas, a ponto de apontar o outro como culpado de situações que nós mesmos poderíamos resolver, o que será de quem não acredita? O que será de quem visita um cemitério e acredita que nunca mais verá a pessoa querida que está ali enterrada? Meu Deus! A pessoa pode pensar em qualquer tolice e estará justificada. Mas nós, que dizemos que acreditamos, que temos fé, que oramos, será que oramos mesmo? Os amigos espirituais dizem que há muita gente que reza, mas cuja prece não consegue sair do telhado da própria casa onde vive. Porque há algo na oração que tem que estar dentro, que tem que fazer vibrar o nosso espírito, que está aqui guardado. E é claro que o corpo físico tem as suas questões. Então, muitas vezes, ele nos hebeta, ele evita que nós sejamos mais sensíveis como devemos ser. Mesmo assim, é preciso estudar,
Quando você chega à doutrina espírita, você sabe que é uma doutrina de discernimento, em que quanto mais você estudar, mais você vai saber. Mais sabendo, mais você vai saber orientar, vai poder orientar as suas atitudes, que serão sempre nobres. Emmanuel dizia através do Chico, acima de tudo, é preciso ser reto, digno e nobre. Às vezes assistimos a televisão por 20 minutos e achamos que ninguém mais é digno, reto, nobre. Porque, infelizmente, a própria mídia vive de nos alertar porque o mundo está piorando demais. Mas também existe muita gente fazendo o melhor que pode. Existe muita gente voltando para a Terra para um recomeço de luz. Existe muita gente renascendo agora que talvez não venha a ter religião nenhuma, mas buscará a espiritualidade real, buscará um psiquismo saudável, buscará ser legitimamente fraterno. Não dentro da casa espírita, porque é fácil. As próprias paredes da casa espírita estão imantadas pelos espíritos amigos, mas fora da casa espírita. Na via pública, no trabalho, na universidade, quando somos criticados, quando somos observados, quando alguém, enlouquecido por forças que desconhecemos, investe contra nós. Aí é preciso, como fazia o Chico, beber um grande gole de água, ficar com a água dentro da boca, contando os segundos para que passe a emoção violenta, e então ele engolia a água. Mas até passar a vontade de responder, ele ficava com a boca cheia de água. A gente não consegue imaginar que o Chico precisava fazer isso, mas dizia ele que precisava. Porque a verdade é que todas as vezes que alguém procurava por ele, ele dizia, quanto mais a pessoa fosse perturbada, ele abraçava a pessoa e dizia, não se preocupe, sua estrada é de luz. E você olhava para a pessoa, você sabia que era ali a perturbação máxima. Mas o Chico não podia deixar a pessoa ir embora, sem lembrar a ela que a estrada dela era de luz, mesmo que ela ainda gostasse de viver cercada pela sombra. Meus amigos, a sombra nos adoece. A sombra nos afasta de quem nos ama de verdade. A sombra, um dia, a sombra psíquica, emocional, vai ser responsável na medicina por um grande estudo e profundo estudo. E os médicos entenderão que praticamente todas as doenças se originam da nossa casa mental, do nosso coração desequilibrado, que imprevistamente traz essas energias. E se nós já temos dificuldades, aí junta, como se dizia antigamente, a fome com a vontade de comer. Portas adentro da casa espírita, nos cabe sempre a fraternidade. Fora da casa espírita, mais ainda. Não adianta sermos espíritas para o público, para o vulgo, e dentro de casa sermos tiranos que a família detesta. Não termos um minuto para compreender um filho, um neto, uma companheira, um sobrinho, alguém que trabalha em nossa casa e a quem nunca perguntamos como vive, onde vive, em que situação vive, e nos dizemos fraternos. É muito difícil seguir aquilo que Jesus afirmou, mas sempre meritório, porque ele veio para nos dizer: aquilo que fizerdes ao vosso irmão, a mim mesmo fizeste. Senhor, e quando foi que te vimos preso e te fomos visitar? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Toda vez que fizeres isso a um semelhante, a um irmão, a mim mesmo fizestes. O Chico, no Natal, visitava sempre o presídio. E uma vez perguntaram a ele: e aí, Chico, quando você vem ao presídio, você vê muitas almas sofredoras? E ele respondeu: não vejo nenhuma,
Porque as almas sofredoras já fizeram o que queriam. Colocaram as pessoas que cometeram crimes presas aqui. E eram muitos adversários do passado, que criavam situações dolorosas para aquelas pessoas, e elas acabavam sendo presas, cometendo crimes graves. E aí o espírito obsessor descansava, porque ele tinha conseguido, na ingenuidade, na pequenez, na fragilidade daquele irmão que ele perseguia, o que ele havia pretendido. Por isso, meus amigos, como dizia Paulo de Tarso, somos observados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Ainda que tenhamos a máscara da sociedade, aquilo que a sociedade nos impõe, e digamos a todos que estamos muito bem, busquemos por estar bem de verdade. Busquemos por acreditar que da próxima vez que nos encontrarmos, eu e vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje, sob todos os aspectos. E nas nossas horas graves, lembremos que, como diz Divaldo Franco, nas suas preleções, Jesus é o amigo de todos os nossos instantes. Há muitos anos ele começava as palestras dele dizendo: abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Que ele seja esse amigo incondicional para todos. Que ainda que não possamos sorrir o tempo inteiro, não choremos o tempo inteiro. Vamos ao trabalho do bem. Ainda que sem palavras, abracemos alguém. Ainda que possamos pedir ajuda aos amigos queridos que nos ouvirão, não importa. Cada conversa, cada palavra, cada silêncio nos tornará mais esperançosos para o futuro. Quem sabe ainda vivamos muito no corpo de carne, porque a medicina, os remédios, enfim, vão nos possibilitar viver. Mas volto a perguntar, viver tanto para quê? Se a nossa vida na Terra não trouxer muitos frutos, para que levemos esses frutos à pátria maior e possamos dizer que fomos um soldado e que o mundo ficou um pouco melhor, porque nós vivemos nele. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, que as forças do bem que protegem o universo nos apontem os caminhos que serão sempre os caminhos da luz.